the small print of the gospel. This is not some hidden message in Scripture. Jesus made it very clear that a decision to follow was a decision to die, to surrender everything to Him. And so Jesus turns to the crowd, and He turns to you and me, and He asks the one question that will ultimately define our lives. Are you a fan or a follower? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer também a todos os irmãos, cada um de vocês que tem contribuído essa manhã para missões. A gente, às vezes, de fazer a coisa toda vez, a gente começa a perder o significado daquilo que a gente faz. E a nossa oferta de missões ela é tão importante, irmãos, porque ela abençoa esse grupo de pessoas que estão no campo trabalhando. Eu queria pedir a você que quando tiver o domingo de missões, como hoje, dê uma passadinha na sala de missões. Ela foi construída exatamente para as pessoas poderem sair e passar por ela, a caminho de casa ou a caminho do refeitório. Gaste ali um minutinho orando pelos missionários. Hoje nós estamos orando especial pelo Daniel Matsunuga, mas há tantos outros missionários. E a sua oferta abençoa esses missionários. São homens e mulheres que estão trabalhando para Deus e fazendo um trabalho fabuloso. Eu quero agradecer, como pastor da igreja, a cada um de vocês, a cada um de nós que contribui fielmente para missões. Muito obrigado mesmo. E também as ofertas que a gente tira de dízimos e ofertas. Esse ano tem sido um ano bem apertado, mas o mês de abril, graças a Deus, foi um mês fabuloso. Nós conseguimos fechar o mês direitinho, sem aperto. Não sobrou, mas não faltou. E Deus é o Deus que cuida da gente. E eu tenho certeza que o mês de maio vai ser igual, como disse o pastor Max. Tudo que a gente pede dos membros da igreja é a sua fidelidade. E dessa forma a gente pode fazer a obra de Deus. Existe alguma coisa muito bonita quando a gente é adolescente, e algo que Deus criou, que na verdade começa bem antes. Eu já vejo criança com isso, e na verdade isso é algo bonito. É claro que o diabo tenta sempre deturpar o que Deus faz bonito. Você sabe que uma coisa é preciosa para Deus quando o diabo tenta deturpar. O diabo tenta deturpar tudo que Deus fez bonito. Por isso que cidades lindas são cidades, às vezes, opressas por Satanás. A cidade de São Francisco, por exemplo, que só perde para o Rio, mas é uma cidade muito linda, muito linda. Uma cidade fabulosa. Você anda na São Francisco, você vê a beleza dessa cidade. E há uma grande opressão nessa cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito linda, mas há uma grande opressão. O diabo tenta destruir aquilo que Deus fez bonito. E essa atração de um homem pela mulher é algo tão bonito que Deus fez assim. O oposto se atraindo. Isso é verdade na física, isso é verdade em relacionamento. Deus é que fez assim. Então, às vezes até na criança você já vê isso. Essa atração de um menino por uma menininha. Nada sujo, algo bonito. E geralmente isso fica mais claro na adolescência. Né? Aquele adolescente, aquele jovem, com aquela atração. Isso é muito bacana, essa atração de pessoas de sexo diferente. A atração desse homem pela mulher, da mulher pelo homem. E todo jovem gosta de uma paquera, um namorinho, na escola, na igreja, no bairro. A paquera é definido como um galantejo, um flerte, uma insinuaçãozinha amorosa. Eu cresci na igreja, então na minha infância e adolescência, a juventude foi toda na igreja. Então eu gastava muito tempo na igreja, e namoro e paquera era na igreja. Na escola também, mas mais na igreja. E a gente então gastava muito tempo e via aquela moça bonitinha, e a gente então mostrava aquele interesse, e isso era muito gostoso. Nada errado com isso. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu cantava num coral. Eu era tenor. Não era terror não, era tenor mesmo. Tenor bom. Cadê Fernando?
Deve estar andando aí. E sempre que eu chamo ele, ele está andando. Então, eu era tenor e eu cantava no coral na Assembleia de Deus de São Cristóvão. E uma vez, a Igreja Assembleia de Deus da Ilha do Governador queria fazer uma viagem para o Nordeste. E eles precisavam de tenor bom. É, sério. Aí eles entraram em contato com a nossa igreja, com o nosso maestro, e falou assim, olha, manda os melhores tenor e baixo que você tem aí. E falou assim, vamos pagar para você, para a viagem deles. E aí eles me pagaram. Foi a primeira vez que eu ganhei para fazer alguma coisa para Deus. E a gente foi ensaiar com o coral da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, e fomos fazer uma viagem no Nordeste. E eles então pagaram todas as despesas, e eu fui, mais eu, filho do pastor Joel Gomes, e fomos dentro do ônibus e tal, e eu e Joel lá atrás, a gente não conhecia ninguém, e rapaz, eu vi a Kátia. A Kátia era uma moça 2 anos mais velha que eu, mas ela tinha os olhos azuis, então por isso ela realçava, e eu falei, puxa. Aí Joel e eu fizemos uma aposta. Joel falou assim, vamos ver quem vai ganhar ela primeiro. Joel tinha, porque o pastor Gesiel naquela época era muito conhecido. E ser filho do pastor Gesiel então tinha uma vantagem. Eu falei, aposta feita. E eu vou dizer para você, eu ganhei a aposta. Sério? Aí chegamos de volta, chegamos no domingo, na segunda-feira tinha culto, eu saí lá do Meia, um bairro, peguei o ônibus, fui lá para a Ilha do Governador, para assistir o culto, ver a Kátia. Quando eu comecei a conversar com ela tinha 2 anos mais velha que eu, fiquei com medo, meu amigo. Ela começou a falar em casamento, tinha 16 anos. Puxei o carro, nunca mais voltei na Ilha do Governador. Tempo gostoso. Tenho certeza que Tereza também teve algum tipo de atração por alguém, então ela não pode falar nada. O dia que ela pregar, ela conta. Mas aí, com 17 anos, eu vim para a América. Minha mãe sempre quis que eu fosse pastor. Desde que eu nasci, minha mãe diz que dia 7 de setembro de 61, ela me levantou, meu filho vai ser pastor. Mas eu não queria. Eu queria ser engenheiro. E lutei, queria ser. Daí eu vim para a América, e eu me lembro que no primeiro fim de semana, não, 1 semana depois, pastor Milson fez parte dessa escola, eu sempre menciono isso. 17 anos. Lembro como se fosse hoje. Todo pastor que tem um chamado de Deus lembra desse dia. E eu me lembro do dia. E naquele dia eu tive um encontro com Deus tremendo e Deus me chamou para o ministério. Não tinha dúvida nenhuma, 17 anos, março de 1979. Fiz a escola de ministério, uma paquerinha ali, um desejinho ali, esqueci da chamada, voltei para o Brasil. Em 80. Passei 6 meses lá, falei, aqui eu não fico, vou embora. E eu me lembro que eu já estava perturbado com o Brasil, e isso antigamente, não tem nada a ver com hoje. Hoje alguém me falou que tem, acho que foi o Charles que me disse que saiu acho que foi o Fernando que colocou no mural dele, de brasileiros que voltam para o Brasil depois de gastar um tempo fora e não conseguem se adaptar. E eu não consegui me adaptar mais. 6 meses lá, estava doido para vir embora. Eu me lembro que eu estava traduzindo, já tinha aprendido inglês, e eu estava traduzindo um missionário, e ele falou de portugueses aqui, e eu falei, eu vou voltar para trabalhar com portugueses. Aí voltei. Entrei na escola bíblica. 1 ano depois eu falei, eu quero ser consagrado. Eu quero pregar o evangelho. A escola bíblica eram 3 anos, mas no primeiro ano eu falei, eu quero ser consagrado. E aí o que eu fiz? Eu fui perante as Assembleias de Deus Americanas, que era a que eu conhecia, e eu falei assim, eu preciso de uma credencial, porque eu quero pregar. Na época, a Assembleia de Deus, ainda hoje, só que os títulos mudaram, eles tinham 3 tipos de credenciais. A primeira era Christian Work, um obreiro.
mas era uma credencial de pastor. E aí eles me falaram assim, olha, você vai ter que ir perante um grupo de pastores que vão fazer entrevista. Eram 3 deles. E os 2 primeiros, os 2 que estavam, eu me lembro, da esquerda e do meio, estavam preocupados com a minha teologia. Fizeram várias perguntas, o que você crê disso, daquilo. Mas o terceiro, da direita, estava preocupado com a minha vida amorosa. Você é jovem, 18 anos, na época eu já tinha 18 anos. Você não pode ficar namorando, a gente não quer pastor namorico, que fique namorando aqui e ali. E eu fiz uma promessa para ele. Falei assim, olha, eu tenho 18 anos, mas a moça que eu namorar agora será a moça que eu vou casar, se o senhor me der a credencial. Você está certo disso? Estou certo. Ajoelhei, eles imporam as mãos sobre mim, marcaram o dia, no dia da convenção eu fui consagrado. E recebi minha primeira credencial, 3 de março de 1981. 6 meses depois, eu conheci a Tereza. Portuguesinha bonita, olhei para ela, aquela paixão novamente, mas eu lembrei da promessa que eu tinha feito. Aí a gente começou a conversar, eu vi que ela estava interessada em mim, aquela paquera aqui, paquera ali, e na verdade falamos, ser amigos, e nós ficamos amigos, 6 meses de amizade. Conversávamos, a mãe dela vinha para o estudo bíblico, nessa época meus pais já tinham vindo do Brasil, tinha um estudo bíblico na nossa casa, ela ficava lá conversando, as irmãs dela, e a gente ficou amigo, mas comecei a ter um interesse por ela. Eu me lembro que a gente fez uma viagem à Disneylândia, toda a família, a igreja, na verdade, era a família dela e a minha, mais uma senhora. A família dela grande, enchia a igreja. Aí a gente fez uma viagem à Disneylândia, e naquele dia, eu falei, puxa, rapaz, eu queria mais do que essa amizade. Aí voltei cheio de fé. Naquela época não tinha caller ID, então você se ligava e ninguém sabia que você ligou, e eu falei assim, eu vou chamar ela para sair, começar sério com ela. Pegava o telefone, ligava, ela atendia, eu desligava. Minha hesitação não era pelo fato de eu ter vergonha, nunca tive vergonha para lidar com uma moça. Mas é porque eu sabia que se eu começasse tinha que ser algo sério. E eu não estava certo disso. Poxa, eu gosto dela, bonita e tal, mas será que é para casar mesmo? Aí eu tentei 3 vezes, ela pegava, desligava, pegava, desligava. Até que eu fiquei corajoso. Aí ela atendeu de novo. Tereza, Fernanda, você está tentando ligar para cá? Eu? Eu já pedi perdão no primeiro culto por esse pecado da mentira. Hoje veio a convicção. Eu não. Acho que o telefone está com problema. Aí convidei ela para sair, comer uma pizza. A mãe mandou 3 filhas juntos. Meu pai mandou 2. Todo o dinheirinho que eu tinha, eu troquei, paguei para eles jogarem videogame. Ficou eu e Tereza. E aí eu cheguei para ela e falei assim, falamos em inglês, Teresa, I think I like you. Aí ela virou e falou, that's nice, I like it too. Eu falei, acho que ela não entendeu. O negócio aqui é sério. Falei, eu estou realmente gostando de você e eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeiro, eu sou um pastor, você sabe que é um pastor? E você sabe o que o pastor faz? E ela respondeu sem saber, eu sei, nem eu sabia, quanto mais ela. Eu sei. E eu queria ter certeza que o que a gente ia começar não era simplesmente um namorico, não era uma paixão de juventude, era um compromisso. Começamos a namorar, 6 meses depois ficamos noivos. 6 meses depois nos casamos. E o resto é história. Por que eu falo isso? Porque relacionamentos são importantíssimos. Meu avô, pai de minha mãe, dizia para mim assim, toda vez que ele encontrava, filho, você tem que fazer 3 decisões na sua vida. E essas decisões são as mais importantes. 2 delas têm a ver com relacionamento. Primeiro,
O que você vai fazer como profissão? Segundo, com quem você vai se casar e relacionar? Terceiro, seu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, com Jesus, na Bíblia, muitas vezes é simbólico, é comparado com o relacionamento de um homem e de uma mulher. Daí a beleza dessa atração. Inclusive, Jesus é chamado de noivo. E a igreja é chamada de noiva. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Esse relacionamento é tão lindo que até mesmo a consumação na vida sexual, na Bíblia, comparado do conhecimento entre Deus e nós. É a coisa mais linda. Por isso que o verbo no Velho Testamento é o mesmo. Adão conheceu a sua mulher. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele, baseado num compromisso. Toda intimidade física tem que ser baseado num compromisso. O compromisso protege o relacionamento. Por isso que sexo fora do casamento não só é errado, mas destrói. Porque não tem a proteção do compromisso. Jesus, preparando para essa mensagem, essa série de mensagens que começamos hoje, eu comecei a olhar os evangelhos. E eu cheguei à mesma conclusão que já tinha chegado antes, mas ficou muito evidente na preparação dessa mensagem. Jesus nunca se impressionou com fãs. O que é um fã? Um fã é um admirador. A gente é fã de futebol, agora vem a Copa, põe a roupa, Brasil. A gente é fã de um ator, de um cantor. Mas eu não tenho nenhum compromisso com o jogador brasileiro. Neymar não sabe nem quem eu sou. Eu tenho uma camisa lá, mas foi através do Ednilson. E eu paguei mais de $100 para comprar aquela camisa. E ele escreveu lá, pastor Fernando, não sei o quê, nem sabe quem eu sou. Não tem compromisso nenhum comigo. Se ele fizer um gol, se não fizer, eu vou vaiar também. A gente não tem compromisso com pessoas que a gente é fã. Por isso que Jesus nunca se impressionou com fã. Jesus não se impressionava com números. Não. Jesus, várias vezes, quando vinha um grupo de pessoas grande, quando crescia muito, ele parava. Está crescendo demais. Será que essas pessoas sabem por quê? E por isso, então, que Jesus, não foi uma vez não, gente. Várias vezes no Evangelho, Jesus chamava eles para uma conversa. Em Levítico diz o seguinte, em Lucas capítulo 9, na Almeida diz, se alguém quiser vir após mim. Nem a NVI nem a Almeida são fiéis na tradução desse texto do original. No inglês está melhor. Eu preferi a Almeida porque a NVI parece que nesse versículo não entende muito bem, não faz muito claro que Jesus está falando de alguém que quer seguir. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, no original, antes de negue-se a si mesmo, é um imperativo. Por isso que no inglês é assim, if anyone wants to come after me, must. No português não tem, infelizmente. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar cada dia a sua cruz. E só então pode me seguir. Preste atenção, porque no português a gente perde isso. No original é isso. Você quer me seguir? Você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Então entenda que você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar sua cruz. E só depois você pode me seguir. Eu fico pensando que, às vezes, a gente tem criado, principalmente no meio evangélico, mais fãs do que seguidores.
Eu fui criado, e alguns de vocês foram criados da mesma forma do que eu, num Brasil em que ser cristão, evangélico, protestante e até pentecostal era minoria. Eu fui criado, nasci em 61, meus pais me criaram na igreja, e nos anos 60, quando eu era criança, e nos princípios dos anos 70, eu saí do Brasil em 74, ser evangélico era minoria, e ser pentecostal era ainda mais minoria, e coisa de pobre. Não era moda ser crente, muito menos pentecostal. De alguma forma isso era bom, porque só era crente quem que realmente queria ser crente, irmão, que não era fácil não. Eu fui criado numa época em que meu pastor dizia que ter cabelo grande era pecado. E no finalzinho dos anos 60 e 70, época dos Beatles, todo mundo tinha cabelo grande. Meus coleguinhas, tudo com cabelo grande. E o meu não podia tocar na orelha, porque meu pastor não deixava. Você acha que eu sou ruim, que eu sou duro? Você não conheceu meu pastor? E aí eu ia com aquele cabelo pequenininho, raspadinho, né, pequeno. Todo mundo sabia que eu era crente. Hoje não, hoje ser crente é moda. Jogador é crente, político é crente, ator é crente, é moda. E com isso que aconteceu é que a gente criou um grupo de admiradores e não seguidores. Eu fico pensando que talvez aqui mesmo na igreja, irmãos, aqui mesmo na igreja, há muitas pessoas que vêm na nossa igreja que são admiradores. Gosta da igreja, gosta da mensagem, gosta do pastor, gosta da música, ama o prédio, gosta dos bancos. Dia de churrasco, é bom demais. Alguns são tremendos admiradores, já são de carteirinha. Sabe os hinos, sabe o que vai acontecer. Quando nós resolvemos começar essa série de mensagens, nós oramos. Isso começou num dia que eu e minha esposa começamos a orar em casa, e a gente falou assim, tá maravilhoso esse ano, a série da graça foi tremenda, a série do Filho de Deus foi tremendo, mas ajoelhado na nossa casa a gente sentiu que alguma coisa precisava mais para chamar a responsabilidade da igreja. Houve um episódio em que nós pensamos o seguinte, nós como pastores temos uma oportunidade. Chamei os pastores e aqui na igreja a gente começou a procurar alguma coisa que pudesse nos ajudar. Isso nos ajudou a começar essa série. São 6 semanas. Durante essas 6 semanas, há 3 componentes nessa série. A mensagem de domingo, o pequeno grupo ou grupo de conexão de quarta-feira, e os e-mails que você vai receber diariamente de um dos pastores. Amanhã de manhã, durante 42 dias, vai ter um e-mail. Logo de manhã, para te ajudar a pensar nisso. E o meu propósito, cada série eu tenho propósito diferente. O meu propósito nessa série é que todos os membros da nossa igreja, desde a criança até o mais velho, entenda e responda a importante pergunta. E a pergunta é essa: você é um fã de Jesus ou um seguidor de Jesus? Você é um fã de Jesus ou um seguidor de Jesus? A maioria talvez vai dizer, eu sou seguidor, mas eu não quero que você tenha pressa de responder isso. E por isso a gente vai levar 6 semanas. Eu estou pregando hoje. Eu e minha esposa vamos fazer uma viagem esse final de semana, vamos para Chicago, celebrar a formatura da nossa nora, e de lá nós vamos como família estar 3 semanas no Brasil. Eu quero que você apoie ao pastor Max, que estará pregando nos domingos, como se estivesse apoiando a mim. Eu volto para a 5ª e a 6ª mensagem. Eu quero que você participe dos pequenos grupos, dos grupos de conexão. Alguns de vocês não têm costume de ver a igreja na quarta. Eu queria te convidar, porque é aí que vai acontecer o crescimento. Que você faça da quarta-feira um dia especial. Nós vamos se reunir 7h30 em ponto.
Depois de 2 cânticos dirigidos pelos jovens, nós vamos ouvir um vídeo e depois nós vamos dividir em grupos. É aí que vai acontecer o crescimento. Mas para começar, eu quero fazer 3 perguntas e a gente vai participar da ceia. Primeira pergunta muito importante: por que você está aqui? Por que você está aqui? E aí você responde: por quê? E qual é o teu porquê? Talvez você está aqui porque seus pais te trazem aqui. Você está sendo criado na igreja como eu fui. Talvez você está aqui porque o seu esposo, a sua esposa te traz aqui. Talvez você traz aqui porque você se sente bem aqui. João capítulo 6 é um dos capítulos mais profundos do Evangelho de João. Você não precisa de abrir a não ser que queira. O verso 2 diz o seguinte, que uma grande multidão seguia Jesus porque via os seus milagres. Presta atenção. A razão que um grande número de pessoas seguia Jesus, verso 2, é por causa dos milagres. O que é milagre? É o que ele faz por você. Então as pessoas seguiam Jesus por causa daquilo que Jesus fazia por eles. E Jesus não está interessado nisso. Aí o que Jesus faz? Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E depois o que Jesus faz? Jesus vai embora, Jesus deixa ele sozinho. Aí quando Jesus deixa eles sozinhos, eles sabem que Jesus está do outro lado, eles saem correndo para o outro lado, e Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês não estão me seguindo por causa dos meus ensinamentos, vocês estão me seguindo porque vocês estavam com fome e eu dei para vocês algo para vocês comerem. Aí Jesus fala para eles uma coisa tremenda e importante. Jesus fala para eles o seguinte: se alguém não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E aí o verso 66 é muito importante. O verso 66 diz que naquele momento muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Em outras palavras, o que Jesus fez foi o seguinte: Jesus falou o seguinte: eu quero que vocês entendam por que vocês estão me seguindo. E Jesus então usa o pão da vida, o seu sangue, ele diz assim, verso 53 e 56, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Em outras palavras, vocês entendem por que vocês estão me seguindo? Por que você está aqui? Essa foi a pergunta que Jesus fez para as pessoas que seguiam a ele, e essa é a pergunta que a gente quer fazer no início dessa série: por que você está aqui? E eu espero que você possa responder essa pergunta. Realmente, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu estou aqui porque eu quero ter a minha vida transformada. Eu estou aqui porque eu quero negar a mim mesmo. Eu estou aqui porque eu quero servir a Jesus de todo o meu coração. Eu posso dizer porque Jesus quer você aqui. Jesus quer você aqui porque Ele quer ser o Senhor da tua vida. Jesus quer você aqui porque Ele quer trabalhar no teu coração. Mas por que você está aqui? Olha, eu vou falar uma coisa, talvez alguns vão ficar chocados, mas eu queria que você ouvisse cuidadosamente, por favor. Naquele dia, a Bíblia diz que muitos deixaram Jesus para trás, e Jesus não estava nem aí. E ele até virou para os 12 e falou assim: olha, os outros foram embora, vocês querem ir embora também? E aí Pedro respondeu: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu quero dizer uma coisa, talvez para alguns é a hora de ir embora. Talvez você está perdendo o seu tempo. Se você não quer servir a Jesus realmente de coração, não perca o seu tempo. Paulo que é um pastor muito duro, de Paulo que falou: se não quiser servir a Jesus, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por que você está aqui? Entenda, eu quero você aqui, mas eu quero que você saiba o porquê que você está aqui. Segunda pergunta, e eu sei que as crianças entraram antes do tempo, depois eu converso com os líderes, mas por favor, segure o seu filho.
Segunda pergunta, você está totalmente comprometido? Você está totalmente comprometido? Ser um seguidor de Jesus requer um compromisso completo. Um seguidor de Jesus tem que fazer tudo o que Jesus manda. Ele falou assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Seguidores são absolutamente leais, completamente comprometidos. Tem gente que quer seguir Jesus contanto que não fale de dízimo. Eu quero seguir a Jesus, mas não me manda dar dízimo não. Em outras palavras, batiza, mas não batiza a minha carteira. Tem gente que quer seguir a Jesus contanto que não fale em pureza sexual. Eu tenho esses desejos e eu preciso de extravasar, mas sou crente. Não me mande parar de beber, não me peça para evangelizar, não me peça para perdoar. Em outras palavras, essas pessoas querem Jesus, mas não querem compromisso. E se você respondeu a pergunta correta, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu quero seguir a Jesus. Então, você tem que se comprometer. Se Jesus não é Senhor, então Ele não é Salvador. Na Bíblia, Jesus é chamado mais de Senhor do que Salvador. E Romanos 10 diz assim: todo aquele que confessar que Jesus é o quê? Senhor. Diga comigo, Senhor. Você está comprometido? A diferença da minha conversa com Tereza do que qualquer outra conversa é porque eu queria que ela tivesse comprometida comigo e eu com ela. Já pensou se no dia do casamento Tereza prometesse para mim: Fernanda, eu vou ser fiel a você aos domingos, sexta-feira à noite e às vezes na terça e quinta de manhã às 6 da manhã. Eu ia casar com ela? Não. Ou se eu fizesse isso para ela: Tereza, eu sou fiel a você aos domingos, tá? O restante da semana eu e Deus. Tem gente que é assim: eu sou crente domingo de manhã. Domingo de manhã, pastor, põe até terno e gravata se o senhor quiser. Mas na terça, segunda e quarta, e a pergunta é: você está comprometido? Eu quero que você responda essa pergunta. Terceira pergunta: o seu relacionamento é pessoal? Alguns de nós fomos criados na igreja. E às vezes, quando a gente é criado na igreja, a gente acostuma com a igreja. Mas você tem que fazer a sua fé. Jesus não está interessado na fé da sua mãe, do seu pai, mas a sua fé. Outro dia, a Virgínia veio aqui à frente, trouxe as duas filhas e falou: pastor, ora por mim, para Deus me dar sabedoria. Elas estão fazendo muitas perguntas. E as filhas estavam juntas. Eu falei: que tipo de pergunta? Pergunta sobre trindade, pergunta sobre teologia, questionamento de Deus, criação, e isso e aquilo. Eu disse: Virgínia, eu vou orar por você, mas o que está acontecendo com elas é normal. Elas estão começando a se apropriar da fé. Isso é importante, gente. A fé que você tem é sua ou é de outros? Você tem um relacionamento pessoal com Deus. Seguidor tem um relacionamento pessoal. Nessa série, eu quero que você pense no tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Você é um fã ou um seguidor? Eu escrevi na newsletter da igreja, e eu queria ler rapidinho o que eu escrevi. E se você não recebe a newsletter da igreja, ou se recebe, não lê. E eu sei quem recebe não lê. Aí o que acontece? Não lê por muito tempo, eu mando tirar. Aí a pessoa liga para cá: pastor, eu não estou recebendo a newsletter. Porque recebe e não lê. Então, eu queria que você lesse, porque é uma forma de eu me comunicar com vocês. E eu escrevi assim: de acordo com as estatísticas, 75% da população americana é cristã. Ou seja, 3 de 4 pessoas são seguidoras de Cristo. Será que isso é verdade? A verdade é que a maioria das pessoas que dizem ser cristãs não segue os ensinamentos de Cristo. Crente sim, cristão não. Crê em Cristo, até o diabo crê. Talvez a melhor definição para elas seriam fã, mas não cristãs. A palavra fã é definida como um admirador entusiasta. Eu creio que Jesus tinha e tem muitos fãs. Alguns deles até mesmo têm costume de vir à igreja, contanto que não atrapalhe seus planos pessoais. Eles postam versículos nas páginas sociais. E deixa eu dar uma pausa aí. Eu tenho muito cuidado com quem põe versículo todo dia. É um sinal de alguma coisa errada. Ah, pastor, eu não gosto de versículo? Gosto.
Mas quando tudo que é demais não é bom. E geralmente muitos versículos, daqui a pouco eu vejo que estourou um negócio. Aí essas pessoas têm costume de postar versículo, cumprimentar com a paz do Senhor, melhor, agora em dia, graça e paz. Amam pedir oração, especialmente quando as coisas se apertam. Tem uma pessoa em particular que eu estou pensando agora, que ela liga lá para casa toda vez que o negócio aperta. Descobriu o nosso número, liga para lá, sei que é para pedir oração. Mas não aparece na igreja. Não é dizimista, não serve ao Senhor. Muitos deles não querem mudança de vida. Os seus projetos particulares, não quer que Jesus transforme a vida deles. E Jesus então disse: alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Eu quero concluir dizendo o seguinte: essa série de mensagens tem sido pregada em várias igrejas na América. E a nossa agora está entrando nisso. E eu estava lendo alguns testemunhos, eu coloquei na newsletter, de pessoas que depois dessas 6 semanas tiveram que fazer mudanças drásticas na sua vida. E a minha oração é que na nossa igreja isso possa acontecer. Eu oro que depois dessas 6 semanas a gente saia com uma igreja mais sólida. Não só dizendo eu sou seguidor, mas sabendo o que significa ser seguidor de Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós viemos nesse momento orar. Eu oro que Tu venhas sobre nós de uma forma especial. Essa série de mensagens, começando com hoje, são de confronto. Ajuda cada um dos pastores que vão pregar aqui, em São José, em São Rafael, a entender que a gente tem que confrontar com muito amor. Então ajuda-nos como pregadores, os líderes de grupos, na quarta-feira, na discussão. Mas cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a parar e fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, se somos realmente admirador, fã ou seguidor. E ajuda-nos a entender o que significa ser seguidor. Eu penso que talvez não há melhor forma de terminar essa mensagem do que terminar ela participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma forma da gente fazer o que Jesus falou: comer da sua carne e beber do seu sangue. Se você está aqui nessa manhã e você não é cristão ainda, só participe se você fizer uma decisão para Cristo. E tudo que você tem que fazer é convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Mas eu queria que ainda você, de olhos fechados, cabeça baixa, você fizesse um exame. Examine-se cada um a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. De que forma você vai se examinar? Respondendo essas 3 perguntas. Primeiro, por que eu estou aqui? O que me traz aqui todo domingo? Por que eu estou nessa igreja? Segunda pergunta, eu estou realmente comprometido? Eu sou admirador ou eu sou seguidor? Eu sou fã ou seguidor de Jesus? Do seguidor, Jesus pede compromisso total em todas as áreas. Se alguém quiser ser meu seguidor, tem que negar a si mesmo, abrir mão do pecado, abrir mão dos desejos carnais, abrir mão do egocentrismo, tomar a sua cruz e me seguir. Terceira pergunta,
Essa fé é minha, é pessoal, o meu relacionamento com Jesus é pessoal, ou é apoiado em outros? Se há algum pecado, esse é o momento de pedir perdão ao Senhor. Se alguém vier após ele, a Bíblia diz assim: tiver pecado, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar, nos limpar de toda a imundícia. Pai querido, ajuda-nos a fazer esses questionamentos, não ter rapidez de responder, e ajuda-nos a entender o que significa ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. De pé, queridos, por favor. Seus filhos estão aqui. Se você quiser estar do lado deles, eu queria que viéssemos como família. E eu queria que a gente participasse da ceia. Eu queria que você pegasse o pão, o cálice, juntamente com a sua família, e aguardasse para a gente participar junto. Se você está nos visitando novamente, se você é cristão, você é bem-vindo. Se você quiser fazer uma decisão para Cristo, estamos aqui para te ajudar. Vamos abrir esse altar para participarmos da ceia do Senhor. Pode vir e fique por aqui na frente, por favor. Assim que encher aqui à frente, fique nos corredores, mas não volte para o seu assento. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz branco como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Ore com seus familiares, ore um com o outro. Se você não está preparado para participar da ceia, eu oro que um dia você esteja. A gente está aqui para isso. Antes de participar da ceia, vamos orar um com o outro nesse momento. Vamos pedir a bênção de Deus para aquela pessoa que está no seu grupo. Se você está sozinho, entra num grupo aí com alguém. Olha, vê se tem alguém sozinho aí. Não deixa eles ficarem sozinhos não. Façam grupos pequenos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado. A palavra de Deus diz que o pão significa o corpo de Jesus Cristo partido por nós. A ceia não é somente uma ordenança, a ceia é um sacramento em que a gente recebe graça. Ao participarmos da ceia, eu oro que Jesus abençoe as famílias, abençoe os nossos filhos, abençoe as crianças, traga vida, cure as enfermidades. É mais do que comer um pão, é um pão consagrado que simboliza o corpo de Cristo. Levante o pão nesse momento, Pai. Nós consagramos esse pão para simbolizar o teu corpo e comemos em tua memória. Comamos todos juntos nesse momento.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a Queridos, a Bíblia diz que na noite em que Jesus tomou o cálice, ele disse: esse cálice é o meu sangue derramado por vocês. O cálice representa um sangue que é derramado por todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, brancos, negros, brasileiro, português, mexicano, americano, fazendo-nos um só em Cristo Jesus. Pai, obrigado pelo teu sangue vertido na cruz por nós. Recebemos isso em nome de Jesus. Tomamos todos juntos, irmãos. Agora dá um abraço na pessoa que está perto de você. Deixa o cálice sair no altar. E tenha uma tarde abençoada. Vamos ter agora um momento de comunhão, almoçando junto no refeitório. Deus abençoe.